Os condomínios têm uma série de assuntos que geram conflitos entre os moradores, né? E os 6 Cs, já ouviu falar isso? Os 6 Cs, que representam mais da metade das reclamações diárias dos condôminos, são calotes, cães, crianças, carros, canos e agora Covid-19. Ah, gente, realmente são muitos os problemas, por isso que nada melhor que a boa e velha diplomacia para resolver, né? Para falar sobre esses problemas típicos de quem mora em condomínio, a gente vai conversar com o advogado Rodrigo Carpati. Seja bem-vindo, meu querido. Você tá bem? Obrigado, prazer, Regiane. O prazer é todo meu. Obrigada pela presença, viu? Até porque, meu Deus, eu não sabia que chamava 6 Cs. Eles estão aumentando. O Covid foi incluído recentemente. Coincidência, né? Começar com C também para entrar nessa turma, porque eu imagino que... Vamos começar falando por ele, então, já que a gente entrou na história do Covid. Assim como a gente tem esses dilemas, né? Fora de um condomínio, no ambiente de trabalho, em restaurantes, em lojas, uns querendo usar, um supermercado, outro para baixo do nariz, o outro que nem usa. Imagino que num condomínio isso deve ser ainda mais complicado de administrar, porque as pessoas sentem aquilo como um espaço próprio, né? Como uma casa deles, né? Com certeza. O condomínio, cada vez mais as pessoas vivem em espaços fechados como condomínios. Infelizmente, a legislação não acompanha tão rapidamente como acompanha, por exemplo, no local público. Então, dentro do condomínio existem muitos conflitos, existem muitas pessoas com perfis diferentes. Enquanto você tem ali um senhor num andar muito preocupado, você tem às vezes um jovem não tão preocupado ou vice-versa. Isso acaba gerando muitos conflitos e acaba sobrando para o gestor, para o síndico, para uma assembleia condominial resolver, o que muitas vezes traz aí diversas intempéries e, como você bem colocou, problemas. No condomínio nós temos muitos problemas. E falando em Covid-19, né, imagino que esse momento em que as pessoas ficaram em quarentena, ficaram mais dentro dos seus apartamentos, isso deve ter gerado, claro, mais convivência, mais conflito, né? Aumentou muito o número de problemas. A convivência traz, com certeza, esse tipo de situação. Nós tivemos também casos de violência doméstica, violência animal. Então, infelizmente, isso se asseverou. Por quê? Porque as pessoas ficaram... O início da pandemia foi um grande momento de solidariedade. E depois ele fulminou num momento de intolerância, as pessoas querendo voltar para suas atividades, as crianças dentro das unidades. Eu também sou pai, também tenho filhos. Enfim, todos nós, de qualquer classe, de qualquer nível, sofremos com esse tipo de situação. Então, é muito complexo e o que aconteceu, normalmente as pessoas às vezes viajavam a trabalho, a lazer, as crianças estavam na escola, os pais iam trabalhar, a casa ficava vazia e os prédios não tinham a ocupação que passaram a ter. Então, isso chamou uma profissionalização muito grande, os prédios também se transformaram rapidamente e tiveram que se adequar a esse novo normal também dentro dos condomínios, Regiane. Muitos apartamentos viraram verdadeiros escritórios, ambientes de trabalho, muitas vezes o pai e a mãe trabalhando ali e sem ter como observar mais de perto o que essa criança está fazendo, né? E pai e mãe têm um ouvido um pouco mais seletivo, né? Muitas vezes a gente consegue, mas aí tem uma outra pessoa, de repente, no andar de baixo, tentando trabalhar e o seu filho brincando em cima. Essa pessoa que não está acostumada com esse barulho, é claro que vai ficar mais sensível a essa situação, né? Conciliar o trabalho com o lazer dentro de um ambiente pequeno é impossível. Dentro da nossa residência não dá. Então, muitas vezes os pais desciam com os filhos e daí atrapalhava aquele que estava lá embaixo tentando trabalhar. Isso gerou muitos conflitos, aumentou o número de demandas judiciais, nós tivemos conflitos físicos, brigas físicas dentro de condomínios, muita renúncia de síndicos. Então, esse momento foi muito complexo, está sendo, nós voltamos ainda com questionamentos, que medidas os prédios podem tomar, a suspensão do home office, algumas empresas já estão suspendendo o trabalho físico, as pessoas mais uma vez se voltam para as residências, ou quando não é no ambiente, num grande centro, é na praia, ou é no interior da cidade. Isso também fez com que condomínios com estruturas apenas de veraneio passassem a receber uma população muito grande de forma permanente. Muitos são os problemas, então vamos a eles. Tem perguntas do pessoal de casa para você, vamos lá? A Luísa Cunha quer saber o seguinte, ó. O meu vizinho toca guitarra durante o fim de semana inteiro. Fui reclamar no PSIL e não consegui. Como devo proceder? Então, o PSIL, ele é um órgão que vai tomar um conhecimento quando for uma situação na rua ou for um prédio comercial. Dentro de um condomínio,
impera uma legislação, uma poluição sonora. Você realizar barulhos dentro de um condomínio é crime, é um crime de poluição sonora. Existem decibéis que permitem você auferir o determinado barulho até uma determinada faixa, mas é importante que num caso como guitarra, que é um instrumento que faz muito barulho, em que a pessoa se preocupe em realizar um isolamento acústico dentro de casa, independente do horário do dia, ele tem que, ou da noite, ele tem que se preocupar em ter um isolamento. Se ele não respeitar, com certeza uma guitarra atrapalha não só um prédio, pode atrapalhar o prédio vizinho, ele deve buscar o síndico ou isoladamente ele pode ingressar em juízo para tentar se conciliar caso esse vizinho extrajudicialmente não se proponha a resolver o problema. Então não existe essa de que eu estou dentro da minha unidade condominial e dentro da minha casa, eu sou soberano, eu faço o que eu quero. Existe o limite em que o momento em que você está incomodando e que você está atrapalhando o bem-estar e a vida do outro querendo descansar. Então no caso de uma guitarra, existe um número máximo de decibéis em que isso pode ser medido e que ele, dentro dessa legislação, pode tocar de uma forma segura. Ele pode. Se ele tocar baixo, sem atrapalhar, ok. Se ele atrapalhar, seja durante o dia, seja durante a noite, não muda a história. E, logicamente que no período noturno, os decibéis que devem ser emitidos devem ser menores. Alguns prédios têm inclusive um decibelímetro para poder auferir e saber se aquela pessoa está ou não burlando. Isso é importante porque já acaba com a discussão, né? Com certeza. Porque às vezes o máximo de decibéis que pode naquele momento já é suficiente para incomodar o vizinho e a briga não vai acabar nunca. Com certeza. E você disse o direito de propriedade, que foi muito oportuno, mas o meu direito acaba quando começa o seu. Então ele não é absoluto. Existe o direito de propriedade, mas a pessoa não pode fazer o que quer, ainda mais dentro de um condomínio que ela está disposta a viver dentro de uma sociedade. É diferente de uma casa. Uma casa você tem um vizinho lá na frente, eventualmente um ao lado. Uma residência você tem vizinho para todo lado. Você tem que saber conviver dentro de um espaço. Um apartamento, que você uma parede dividindo, né, famílias. Várias unidades. É verdade. Agora imagina nessa história de tudo home isso, home aquilo. Tivemos aulas de música também, né? Tudo foi transferido para casa, né? Então durante o isolamento também, isso foi uma possibilidade. Imagino que deve ter sido motivo de muita briga, assim como ela colocou guitarra, imagino piano, canto, tudo, né? Daí a importância do papel do síndico, o papel do próprio condômino, bom senso. Poxa, eu acho que a minha aula de piano aqui dentro eu posso atrapalhar. Deixa eu ver se eu consigo fazer na casa de alguém, ou deixa eu ver se eu consigo descer no salão, ou deixa eu ver se eu vou colocar um isolamento. Então as pessoas precisam se colocar no lugar do próximo para tentar buscar um equilíbrio. Tem razão. Vamos ver a próxima pergunta? Obrigada, viu, Luísa, pela sua pergunta. Agora é a Lilian Amaral. Há uma casa de shows que toda noite faz muito barulho. Moro no primeiro andar e não consigo ouvir a TV. O que posso fazer? Primeira situação é quem for adquirir um apartamento no primeiro andar, verificar sempre o entorno. Depois que a pessoa adquiriu, se tem uma casa de shows ao lado, é importante, nesse caso, o PSIL funciona. Então, ela pode chamar o PSIL para verificar. A casa tem que estar legalizada e tem que emitir a poluição sonora, o barulho, até um certo limite, até um certo decibéis. Se não funcionar, da mesma forma que ela pode se voltar, o caso anterior podia se voltar contra o vizinho, nesse caso ela pode se voltar contra essa balada ou esse local aí, essa casa de shows. Ela pode tentar um acordo extrajudicial, se não der certo, entrar com uma ação judicial para fazer cessar essas interferências quando nocivas, quando estiverem extrapolando o limite razoável. Tá certo. Bom, eu vou dar um recadinho e já volto para a gente continuar, tá bom, Rodrigo? Obrigada. Assunto super importante, né, gente? Quem nunca ou incomodou ou foi incomodado de alguma forma. Então vamos continuar prestando atenção que o papo é muito bom. A gente estava conversando sobre barulho, aula de música, etc. Agora, animais. Né, cães, né, como é mais um dos Cs, né, porque gato não faz barulho, aliás, bem pouco, né? Perturba, sabia? Também tem mesmo? gato. Gatinhos também são motivo de reclamação? Alguns casos, os gatos às vezes saem da residência, vão no vizinho. Tivemos um caso que o gato ia na varanda do outro vizinho e fazia, defecava ali, então isso dava ele ia lá fazer o cocôzinho e voltar. Então pode incluir um C aí. Com certeza. 7 Cs. Que situação, mas eu acho que os cães ainda lideram, né? Essa lista de reclamações por causa justamente do latido, né? Até que ponto, então, é o direito de um condômino possuir um animal e o outro de reclamar do animal que está fazendo barulho? O problema, Regiane, é muito tênue sempre. A vida em condomínio, o limite é muito tênue. Então, assim,
você tocar um piano baixinho, tomar as precauções necessárias, você consegue manter aí uma convivência. Mas se você tiver um cãozinho, você pode estar atrapalhando se não tomar medidas básicas. Então depende da família, depende de como a pessoa planejou isso. Então, deixar um cão o dia inteiro dentro de casa vai dar problema, porque ele vai latir, ele vai se sentir sozinho. Se você tiver um cão com um passeador, se você tiver gente em casa durante alguns períodos, você minimiza a interferência. É um direito ter um animal, ninguém pode impedir ninguém de ter um animal. O que pode ser impedido são as interferências nocivas, que daí a gente vai não para o C, para o S. Saúde, sossego e segurança. Sim. Então, se eu tiver um cão que não traz nenhum problema para a saúde, ele está bem vacinado, ele não atrapalha o sossego, ele não é um cão bravo, eu posso ter ele dentro da residência. Se ele latir eventualmente, isso faz parte da rotina, assim como a criança pode realizar um barulho, a criança chorar, assim como a pessoa em home office pode cair água no chão, pode acontecer alguma coisa, a gente acaba sempre fazendo barulho, entra em casa, pisa, mas o segredo é sempre buscar um equilíbrio nas relações. Então, se a pessoa tiver um cão e deixar ele solto, deixar ele sem cuidados, com certeza vai extrapolar os limites e esse cão pode ser obrigado a ser retirado do condomínio. Se entrar com processo, isso pode acabar acontecendo, de né? forma judicial. E fora que isso já é um indício enorme, né? Se de repente você fica sabendo por um vizinho que seu animal latiu o dia todo enquanto você não estava lá, é um indício de que ele também não estava bem, né? Cachorro nenhum quer ficar latindo o dia todo, né? Com porque ou você certeza, precisa, sei lá, de um outro cachorro junto para fazer companhia, ou como você falou, levar para um lugar onde ele fique mais à vontade ao longo do dia, depois no fim do dia pega, enfim. Existem soluções que precisam ser pensadas, né, Rodrigo? E tem raças, então você vai adquirir um cão, não é só pela beleza, é pela adaptação no ambiente. Alguns cães precisam de um pouco mais de espaço, todos eles precisam passear, todos eles precisam ter carinho. Sem dúvida. E as pessoas às vezes acham que compra porque é bonitinho e acaba sobrando para o síndico, para o advogado e para o resto da coletividade. Tá certo, tem mais pergunta aqui, ó. Mariana Pucci, beijo, sua linda. Um beijão, obrigada pela pergunta. Moro em um apartamento e os vizinhos de cima fazem limpeza e arrastam os móveis bem no período noturno. E eles são idosos. O que eu posso fazer? Você está vendo, os problemas, grande parte deles são barulho, né? É o barulho, é você chegar em casa e querer ter um sossego. Barulho incomoda muito, É realmente. complicado. Então, estranha idosos fazendo barulho à noite, né? Normalmente... Disposição, né? Para ficar arrastando coisa à noite. O síndico vai precisar conversar e lembrando que, infelizmente, grande parte das medidas são judiciais, mas a solução não começa na seara judicial. Então, o síndico pode chamar aquela pessoa, o próprio vizinho, muita gente atrapalha, a gente vê isso no dia a dia, sem saber que está atrapalhando. Então, tivemos um caso em que a pessoa chamou o vizinho e falou, olha, dá para você não entrar de salto? A vizinha falou, lógico, eu não sabia que ele incomodava. Então, às vezes, o bom senso, você se colocar no local do próximo, as pessoas acabam resolvendo conflitos que às vezes a justiça acaba levando anos para resolver. Então, nesse caso, eu começaria interfonando, ainda mais que são idosos, podem ser pessoas afáveis, acessíveis, para que eles tentem um acordo. Olha, vocês podem não fazer barulho durante a noite, eu tenho uma criança aqui embaixo, tentar chegar de forma extrajudicial num consenso. Sempre melhor, né? Chegar num consenso sem precisar chegar a essas vias de fato, né? Afinal de contas, fica um mal-estar entre a vizinhança também. Eu acho muito ruim saber que você está incomodando alguém, né? Então você vai lá e faz alguma coisa justamente para sanar esse problema antes que vire um problema ainda maior, né? Em casos extremos, as pessoas se mudam. Olha que situação desagradável. O vizinho desce no elevador, não dá bom dia. A gente precisa ter paz onde a gente mora, né? É chato. Você está na garagem, não vou esperar sair do carro para o outro entrar. Então, sempre buscar o equilíbrio. A gente tem uma máxima jurídica que às vezes é melhor um mau acordo do que uma boa briga. Então, cede um pouquinho, o outro cede um pouquinho e a vida que segue. Boa, gostei. Né? Vamos lá para a próxima pergunta, tem mais? Ingrid Silva, meu condomínio está com uma infestação de baratas, oh meu Deus. Já reclamei com o síndico, pois faz anos que o condomínio não é dedetizado. Como cuidar desta questão? Então, essa é uma situação mais fácil, porque isso é inconcebível, é uma questão de saúde pública, cabe até uma denúncia para vigilância. O síndico tem que sim realizar aí as situações inerentes à gestão do condomínio e dedetizar o condomínio
faz parte do Claro. dia a dia. Ele precisa tomar a providência, senão ela vai entrar em contato com a administradora e conota, inclusive, má gestão esse tipo de prática. Tá, então ela precisa entrar em contato direto com a administradora e relatar o que está acontecendo, de preferência com prova mais documentada, por exemplo, foto, enfim, alguma coisa que ela conseguir também Perfeito. se munir de informação, né? Perfeito. Tá certo. Vamos lá, tem mais perguntas? Odete Marques, obrigada pela pergunta também, pela participação. As chuvas de verão deste ano estão fortes e a água está entrando pela janela fechada. E isso não só no meu apartamento. Quem é o responsável por isso? Então, isso tem trazido muito problema. A gente tem visto, infelizmente, desgraças aconteceram aí. Hoje teve um prédio que cedeu também em Minas. Então, Nossa, em Minas também. Aliás, toda é. a nossa solidariedade ao povo mineiro, né? Que Com está passando por certeza, uma situações situação muito muito difíceis, complicada. uma atrás da outra. Sim. Agora tem o iminente rompimento da barragem, né? Que o pessoal teve que evacuar ali, sair da cidade. Realmente uma situação muito difícil. Nosso amor todo ao certeza. povo mineiro. Vão conseguir superar isso. O brasileiro, graças a Deus, é muito forte e vai resiliente, trabalhar né? para isso. Então, nesse caso da água entrando pela janela. Então, primeiro o síndico, mais uma vez, tem que deixar aí em dia as impermeabilizações, verificar. Não é só no momento da chuva, o condomínio, a gente vê o condomínio cedendo, acho que 2 condomínios apareceram na mídia. O problema não é quando tem a chuva forte, é antes. A construção, ela demora para se deteriorar. Então, o síndico tem que ser diligente e realizar as manutenções periódicas. Se a chuva está entrando, pode ser um problema de impermeabilização externo, pode ser um problema de impermeabilização interno, pode ser um problema da construtora ou pode ser um problema de manutenção do prédio. Então, o engenheiro precisa ir lá verificar, o prédio tem a obrigação de chamar e atestar que está tudo em segurança e identificar de onde vem esse problema para que possa ser resolvido. Tá. Um dos Cs é cano, né? A gente está falando de impermeabilização, infiltração e tudo mais. Como descobrir de quem é responsabilidade no caso de um vazamento, uma infiltração, uma umidade na parede? Então, nós temos duas grandes redes de cano dentro do condomínio, que é o vertical e o horizontal. Tá. Então, via de regra, o vertical é a coluna do prédio, aquele que sobe da garagem até o último andar. E os ramais é aqueles que vão alimentar os apartamentos. Alimentar os apartamentos. Então, quando é ramal, via de regra, o problema é dentro das unidades. Então, vazou o banheiro, o problema está no apartamento de cima, mas, em alguns casos, o problema do ramal pode representar um problema na coluna e vice-versa. Tá. Quem tem que fazer, se eu estou com vazamento na minha unidade, eu vou chamar um engenheiro, ou um arquiteto, ou um encanador para verificar de onde vem. Se for problema entre unidades, essas se resolvem. Se for do condomínio, o condomínio é acionado, o síndico vai chamar um engenheiro para constatar, realizar um laudo e efetuar o reparo. Tá certo. Olha, muito bom esse papo. Gostei demais. Obrigada, viu, Rodrigo? Eu que agradeço. Até a próxima. Espero realmente, faço votos para que os problemas sejam resolvidos da forma mais tranquila e diplomática possível, né? Para desafogar o sistema judiciário, que já não está fácil, né? E para que as pessoas realmente evoluam nesse sentido, né, Rodrigo? Com certeza, esse é o principal. Buscar entender o funcionamento do prédio, a leitura da lei, da convenção, para que as pessoas sempre busquem soluções extrajudiciais e quando não houver saída, infelizmente, o judiciário para resolver esses problemas. Tá certo. Obrigada, meu querido. Uma ótima semana, viu? Vou deixar aqui o contato para o pessoal fazer contato com você através do Instagram, tá bom? @drcarpati, com K, tá bom? E T mudo. Não tem pontinho, né? Entre o DR. Não. Tá. @drcarpati. Obrigada. Prazer te conhecer. Até uma próxima.